Meu nome é Cristiane Miziara Mussi e vou falar hoje um pouquinho do direito do consumidor com vocês. Vamos falar dos direitos básicos dos consumidores. Esses direitos estão elencados no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Logo no inciso 1, nós temos direito à proteção da vida, da saúde e da segurança. Essa é uma grande preocupação do Código de Defesa do Consumidor. Garantir que os produtos colocados no mercado de consumo tragam qualidade, tragam segurança, que esses produtos não possam causar danos aos consumidores. Então há um teste de qualidade, há uma análise de faixa etária, para que idade aqueles produtos são inseridos no mercado de consumo, será que pode causar algum tipo de dano aos consumidores? E por quê? Porque o código tem essa preocupação excessiva. Nós vamos proteger a saúde dos consumidores. Infelizmente, quando algum produto é retirado do mercado, algum consumidor ou alguns consumidores já se acidentaram. O segundo direito básico aí, direito à liberdade de escolha. Todo consumidor tem que ter o direito de escolher entre contratar ou não contratar, adquirir ou não adquirir um produto ou serviço. Na verdade, esse direito colocado ao consumidor, ele é básico, ele aumenta a concorrência. Claro, o fornecedor ele vai querer que seu produto ou seu serviço seja mais atrativo aos olhos do consumidor. Então, essa liberdade garante esse aumento da concorrência e preços melhores aos consumidores. Não pode ser imposto um contrato, o consumidor não pode ser obrigado a contratar e nem adquirir um serviço. Então, quando nós analisamos, dentre as práticas abusivas elencadas no artigo 39, tem a venda casada, que é condicionar a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro. Isso não pode. O consumidor ele tem que ter essa liberdade de escolher entre contratar, o que contratar, se ele quer, se ele não quer, ele não pode ser obrigado, então, a adquirir um produto ou um serviço. Todo consumidor também tem direito à igualdade nas contratações. É princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor. Essa igualdade entre fornecedor e consumidor. Aliás, alguns dizem que o código deveria se chamar Código de Harmonização entre consumidor e fornecedor, e não Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Equilibrando as relações de consumo, colocando fornecedor e consumidor em pé de igualdade, equilibrando essas relações, nós teremos um avanço no direito do consumidor. Aliás, um avanço nas relações de consumo. Melhor falar relações de consumo. Então, o consumidor ele deve estar em pé de igualdade. Um consumidor em pé de igualdade com o fornecedor, ele é um consumidor satisfeito. Aliás, que fique claro, o Código de Defesa do Consumidor, ele não visa bater de frente com o fornecedor. Não. A ideia do CDC é equilibrar as relações de consumo. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, gente, fornecedor que segue as regras do Código de Defesa do Consumidor, ele está protegido, ele está amparado pelo CDC. Então nós percebemos aqui que o que visa o Código de Defesa do Consumidor é igualar as relações de consumo, equilibrar as relações de consumo. Todo consumidor tem direito à informação adequada e clara. Aliás, está ligado ao princípio da transparência. O princípio da transparência, o consumidor ele tem direito a saber o que ele está consumindo. Ele tem direito a saber a composição, ele tem direito a saber no contrato como todas as regras, quantas parcelas, quanto será entregue, tudo. Então, o princípio da informação está ligado ao princípio da transparência. O consumidor ele tem que saber ter a informação adequada e clara a respeito dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo. Aliás, esse princípio da informação ele protege muito também o fornecedor. Porque se o fornecedor informar o consumidor e o consumidor ignorar essa informação, o fornecedor deixa de se responsabilizar. Vamos lá. Uma vez uma aluna chegou e me disse, professora, eu quero trocar a camisa que eu dei para o meu marido, porque ela tá com problema. Eu fui passar
o ferro grudou nela, queimou e agora era uma camisa que eu comprei para dar de presente para ele. Eu não tenho mais o presente. Eu disse, peraí, traz a camisa. Na camisa, na etiqueta, estava escrito, atenção, não passar com ferro quente. O que ela fez? Ela ignorou a informação do fornecedor, foi passar com ferro quente e grudou. Então, quando nós falamos em princípio da informação, a primeira coisa que você tem que observar é, peraí, o fornecedor te avisou? Porque se ele te avisou e você descumpriu, nós vamos falar que a culpa é exclusiva sua. Então, tem que tomar muito cuidado. Peraí, o fornecedor informou que não podia entrar na casa dentro de 24 horas após fazer um serviço de dedetização? Mesmo informando, você ignorou? Então, a responsabilidade deixa de ser do fornecedor. Nós vamos fazer o seguinte, houve informação? Essa informação foi adequada e clara? O que eu quero dizer é que não pode estar lá em nota de rodapé com aquela letrinha minúscula que você nem consegue entender, né? Tem que ser a informação adequada e clara ao consumidor. Você foi informado adequadamente? A informação foi clara? Você ignorou a informação? Você, consumidor, deixa de ter a razão e a razão é do fornecedor. Então nós vamos ver essa preocupação do Código de Defesa do Consumidor, como eu já disse, é de proteger não só o consumidor, como também o fornecedor. Outro princípio, aqui, na verdade, direito, proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem direito de estar protegido contra a publicidade enganosa e abusiva. Nós vamos perceber que o Código de Defesa do Consumidor traz publicidade enganosa e abusiva. Enganosa, o próprio nome já diz, é aquela que engana o consumidor. Ou por omissão, porque deixa de dizer algo a respeito do produto ou serviço que se você soubesse você não compraria. Ou ela é enganosa por comissão, por ação. Fala algo que não representa a verdade. Engana você. E aí você acaba levando gato por lebre. Tanto a publicidade enganosa por omissão, quanto a por comissão, são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E são repelidas. Na verdade, não se aceita esse tipo de publicidade. Então vamos lá. Uma publicidade que traz aí que se você usar um produto anti-celulite, em 10 dias a celulite acaba. Essa pode ser uma publicidade enganosa. Assim, só olhando assim, de longe, eu já falo, é enganosa. Porque é uma publicidade que fala que em 10 dias a mulher perde toda a celulite, eu entendo como enganosa. Ok. Vamos imaginar que você comprou este produto milagroso e você está esperando ser curado. Olha só, quero a cura para a celulite, não quero mais. Ok, comprou, usou, seguiu todas as instruções e nada aconteceu. Você procura o fornecedor e ele disse assim, sabe por quê? É que para acabar com a celulite você também tinha que fazer uma ingestão diária de no máximo 800 calorias e você tinha que fazer 2 horas de exercício físico por dia. Opa, eu não fui informada disso. Então essa publicidade é enganosa por omissão. Se você soubesse que o produto só faria efeito se você ingerisse no máximo 800 calorias diárias e fizesse 2 horas de academia, será que você iria adquirir? Eu não. Então, é uma publicidade enganosa por omissão. Ela deixou de falar algo essencial do produto ou do serviço que se você soubesse, você com certeza não teria adquirido. E a enganosa por ação, por comissão, é aquela que fala que o produto faz algo que ele não faz, não esconde algumas informações, ela simplesmente te engana. Ela engana você. Há muitos anos foi questionada a publicidade em que do Elisbelt, exatamente, do Elisbelt. Então, vinha a feiticeira, né, apresentando a publicidade, falando o seguinte: eu tenho esse corpinho porque eu uso Elisbelt. Não é feitiçaria, é pura tecnologia.
Muitas consumidoras questionaram aquilo, porque sabiam que a chamada feiticeira fazia horas de exercício na academia, ela tinha todo um cuidado com o corpo e sabiam que não era por causa do Elisabeth. Veja, eu não estou falando que o Elisabeth faz mal, eu estou dizendo que a publicidade era enganosa porque a feiticeira dizia que tinha o corpo porque usava Elisabeth, sendo que é conhecimento notório, né, desde a época da circulação da publicidade, de que o corpo dela não era em virtude só do Elisabeth. Então, essa é um tipo de publicidade considerada enganosa e ela é repelida pelo Código de Defesa do Consumidor. Se vocês quiserem verificar quais publicidades foram retiradas do ar, nós temos o CONAR. O site do CONAR é muito interessante. O CONAR, ele regula as publicidades. Então, você, se verificar alguma publicidade enganosa ou abusiva, pode fazer sua denúncia ao CONAR. O CONAR vai analisar a procedência disso e vai, entendendo que é abusiva ou enganosa, retirar essa publicidade do ar. Nós tivemos, então, já várias publicidades retiradas. O CONAR funciona desde a década de 70 e já retirou muitas publicidades. Nós também temos a publicidade abusiva. A publicidade abusiva é aquela que abusa do consumidor. Na verdade, ela infringe alguns conceitos. Por exemplo, ela fere a religião, ela incita a violência, ela traz discriminação, medo, coisas desse tipo. Nós já tivemos várias. Olha, uma de discriminação era uma que uma mulher entrava no consultório médico e ela era uma mulher loira. Ela entrava no consultório médico, enquanto ela estava esperando, ela começava a folhear uma revista. No que ela estava folheando essa revista, vinha assim: o cabelo dela ia escurecendo, ela foi ficando morena. Aí vem, super interessante, a revista que faz você ficar inteligente. Algumas mulheres reclamaram imediatamente dessa publicidade, alegando que ela acabava ferindo, ela acabava enganando, abusando, discriminando as mulheres loiras. E realmente ela era muito abusiva. E outras mais que foram retiradas porque incitavam a violência, mostravam alguém furtando, alguém roubando. Isso tudo não é admitido, então o CONAR está aí para isso. Se você tiver conhecimento, entra lá no site e faz sua denúncia. Todo consumidor tem direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas. Práticas abusivas são atos realizados pelos consumidores, pelos fornecedores, que abusam do consumidor. Então, é uma atitude tomada pelo fornecedor que acaba abusando do consumidor. Enquanto cláusulas abusivas são práticas abusivas levadas aos contratos. Elas estão ali nos contratos. Tanto uma quanto a outra também são banidas pelo CDC, elas não são aceitas. Como exemplos, nós temos de práticas abusivas quando o fornecedor coloca quantidade mínima de compra, faz venda casada, olha, você só leva esse produto se você adquirir o outro. Quando você não pede o produto, você não contrata o serviço e mesmo assim o fornecedor faz e te manda a conta. É a amostra grátis. Então isso é uma proteção do Código de Defesa do Consumidor, para que você não passe por essa situação. Por exemplo, vai fazer uma internação no hospital e o hospital exige cheque calção. É uma prática abusiva, né? Já reconhecida pela STJ. Aqui, cláusulas abusivas são cláusulas que abusam do consumidor. Elas acabam colocando juros abusivos, são cláusulas colocadas nos contratos. Mas lembrem-se, o Código de Defesa do Consumidor, ele permite a revisão desse tipo de cláusula, né? São cláusulas que acabam extrapolando os direitos dos consumidores. Então, práticas abusivas, portanto, são atos praticados pelo fornecedor que contrariam os direitos dos consumidores. Já as cláusulas abusivas também desrespeitam esses direitos e são inseridas no contrato, sendo nulas de pleno direito.
Direito à modificação e revisão das cláusulas. Gente, aqui no Código de Defesa do Consumidor, aquele princípio pacta sunt servanda é relativizado. Na verdade, o contrato faz lei entre as partes, sim, mas se houver uma cláusula abusiva, pode ser revisto, modificado a qualquer momento. Aqui também vigora a ideia da preservação do contrato. Nós não vamos declarar nulo o contrato. O juiz ele vai analisar se há ou não cláusula abusiva. Se houver, ele vai anular a cláusula. O contrato só será anulado se a nulidade daquela cláusula acabar prejudicando todo o contrato. Mas, a princípio, só a cláusula abusiva vai ser nula e o contrato vai ser mantido. A qualquer momento, então, o contrato pode ser revisto ou modificado. Só uma observação, esses direitos são dos consumidores. O fornecedor ele não pode invocá-los. Então, não pode o fornecedor pedir a modificação e revisão das cláusulas, alegar abusividade por parte do consumidor. Na verdade, é um direito do consumidor. Plena reparação dos danos. Todo consumidor tem direito à plena reparação dos danos, seja morais, materiais e materiais. Tem um caso famoso que foi de uma pessoa que, ao tomar um refrigerante, encontrou um batráquio em estado de putrefação. Ou seja, algo se decompondo ali, era uma rã se decompondo dentro do refrigerante. Você toma um refrigerante e ao final dele você vê um batráquio em estado de putrefação. Eu pergunto a vocês, você pode pedir indenização? Você se assustaria com isso? O juiz entendeu que, pelo simples fato da pessoa saber que ingeriu um refrigerante com batráquio em estado de putrefação, já era motivo suficiente para dar direito à indenização. No caso, indenização por danos morais. Porque a criança que tomou o refrigerante não sofreu nenhum dano material, mas sofreu sim aquela angústia, aquela dor de saber que ingeriu um refrigerante naquelas condições. Então, às vezes, a indenização vai ser por dano moral, às vezes material, às vezes moral e material. Então, todo consumidor tem direito à plena reparação dos danos. O consumidor ele também tem direito à inversão do ônus da prova. É o seguinte, no Código de Processo Civil, nós estudamos que quem alega tem que provar. No Código de Defesa do Consumidor também é assim. No entanto, o consumidor, vejam só novamente, é um direito do consumidor. O consumidor ele pode pedir a inversão do ônus da prova a seu favor. Então, quando que ele pode pedir essa inversão do ônus da prova? Quando estiverem presentes um dos requisitos, ou hipossuficiência ou verossimilhança na alegação. Hipossuficiência significa desconhecimento técnico. Verossimilhança é a alegação que aparenta ser verdadeira. Diante do desconhecimento técnico do consumidor ou da alegação que aparenta ser verdadeira, o ônus da prova será invertido. Por que eu disse será? No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8, diz que o ônus da prova será invertido a critério do juiz. Eu entendo que esse a critério do juiz, na verdade, não fica a faculdade dele decidir entre inverter ou não. Se houver um desses requisitos, e olha aqui é ou e não é, ou hipossuficiência ou verossimilhança, o juiz deverá inverter o ônus da prova. Dúvida que existe aqui é em que momento deve ser invertido esse ônus da prova. Alguns falam que é no despacho saneador, outros falam que é no momento da sentença. A corrente majoritária entende que o momento da inversão do ônus da prova é no momento da sentença. Chegou no momento de dar sentença, o juiz verifica que faltam provas suficientes, ele inverte a favor do consumidor. Eu não concordo com isso, eu acho que o momento da sentença
acaba atrasando o processo no momento da sentença, mas enfim, é a corrente majoritária se entende. Nós temos também o direito a serviços públicos adequados e eficazes. Todo consumidor tem direito a serviços públicos adequados e eficazes. É o princípio da eficiência. Nós vamos estudar também que quando os serviços públicos eles forem essenciais, eles não poderão ser cortados, eles deverão ser contínuos. Por isso que quando teve a medida provisória do apagão, permitindo o corte aleatório de quem consumisse mais do que tanto de energia, foi considerado extremo abuso, feriu o Código de Defesa do Consumidor, porque todo consumidor, de acordo com o artigo 22 do CDC, deve ter serviço público adequado, eficiente, seguro e, quanto aos essenciais, contínuos. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.